Olá pessoal, eu sou Franca Thaís, do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. Teve algumas pessoas no meu canal que pediram para me falar sobre a elite do atraso, né? É o livro de Gessé Souza, né? Eu fiz uma junção, né? Uma junção entre elite, ralé, classe média, tá? Para poder ficar um pouco mais visível para as pessoas como se dá os movimentos de classe dentro do Estado brasileiro e dentro do controle da burguesia mundial, tá? A elite do atraso, né? Primeiro, né? Ela age como Karl Marx diz, né? Que a superestrutura recebe ordens da infraestrutura, né? O crítico à filosofia do direito de Hegel, que eu já disse para vocês, né, quando Marx diz que o Estado não é capaz de acabar com as desigualdades sociais, atenuar as desigualdades sociais, porque ele foi assaltado pela burguesia. Tá? Então, o Estado controla a burguesia. Aliás, a burguesia controla o Estado. Tá? Por isso, por exemplo, ela é rapineira, ela é da rapina, ela é do saque. Né? Ela faz reformas, né? Trabalhista, previdenciária, e como Marx diz, né, no livro A Ideologia Alemã, né, que as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante. O público que tem só um meio de informação, geralmente a televisão, ele vai ser bombardeado por só uma opinião, né? Não pelo contraditório, né? Que daí é a ideia de informação, até que ele se convence que, infelizmente, está quebrado. Tá? Vamos lá. O que a classe média, né, mais a classe média esconde, né, e que ela usa, por exemplo, que ela usou para o golpe, mas o discurso dela era a corrupção. Mas, na verdade, o discurso dela é o ódio contra o pobre. Ela odeia o pobre. E um governo progressista, né, que estava levando, colocou o pobre no orçamento, o pobre estava indo para a universidade, ameaçando o status quo da burguesia empoderada pelo diploma, né? Inclusive gerações que passariam com um alto poder, um poder intelectual que transmitiria para os seus filhos, e assim caminharíamos para uma sociedade menos desigual, né? Mas a menor desigualdade significa a menor rapinagem também, tá? Então eles vão trabalhar a todo momento para evitar a ascensão do pobre. A universidade, andar de avião, esse papo todo vai incomodar a burguesia. Isso é de hoje? Não, isso é desde os anos 30, tá? Quando Getúlio Vargas dá o golpe, né? Chega ao poder, vai haver a guerra, né? Mas Getúlio Vargas vence e vai dizer, olha, para vocês só restam, ele vai criar nesse momento a USP, que é o laboratório de formação, né, dos intelectuais, né, principalmente os intelectuais de direita, né, que vão trabalhar nos valores de Gilberto Freire, né, de Raimundo Faoro, do Sérgio Buarque de Holanda, que não há questão de classe, não há contradição nas classes, que o povo vive maravilhosamente bem. Eu gravei já, vou colocar para vocês a questão das penitenciárias, a questão econômica, tudo isso que acontece com o negro, e fica imperceptível. Por quê? O pobre é um ser alienado, diz Marx, né? E da onde vem essa alienação? A alienação, segundo Marx, vem do desinteresse do produto que produz. Por quê? Antes ele era dono da corporação de ofício, né, de uma oficina de corporação de ofício. Ele sabia de todo o processo, né, de fabricação de determinado produto.
A partir do momento que ele vai para o meio fabril, ele não entende o que ele está fazendo, né? E não entendendo, não percebe a sua própria exploração, tá? E aí, André Esteves, o banqueiro, espero que vocês tenham visto a gravação dele, né? Porque ele afirma que a PEC do teto dos gastos, né? Esse é a verdadeira corrupção, né? O que o político rouba, a corrupção que tem no Estado, é troco, esmola para o verdadeiro saque, né? Isso Gessé de Souza vai falar. O discurso de combate à corrupção, já disse, é o discurso para esconder, ó, te odeio, pobre. Então eles falam de corrupção. Mas é uma farsa. E a gente percebe claramente. Eles não vão à rua contra Michel Temer, que é pego com mal dinheiro, etc, etc. Eles não vão à rua contra esse presidente, né, porque está agradando, de certo modo, pelo mercado, né? Então, classe média falando em corrupção é uma patifaria. Tá? É a mesma coisa que o Brasil Paralelo, depois eu vou discutir esse vídeo do Brasil Paralelo, que ele diz que o povo foi às ruas para derrubar Jango. Não. A classe média reaça, né, que preocupado com a educação dos pobres poderia ameaçar seu espaço, né, por imposição de diploma na sociedade. Corrupção verdadeira, ele vai dizer, né, corrupção verdadeira é a transferência de renda do patrimônio público para pagar títulos da dívida pública, não, para pagar juros juros e rendimentos, tá? Por quê? Vamos lá, o Sérgio Moro recuperou 6 bilhões, né, do roubo da Petrobras. Essa transferência de renda se dá na casa de 1 trilhão e 200 bilhões de orçamento. Isso é roubo, né? Mas, com o discurso de criminalizar a política, eles escondem a verdadeira corrupção, mas também eles legitimam o discurso de que a política é criminosa. Por quê? Porque entra um governo de esquerda que coloca o pobre no orçamento, eles vão sair para a rua e usar o discurso de corrupção de novo. Tá, essa reflexão, esse modo de ataque reacionário vem da sociedade paulista. A sociedade paulista é a mais reacionária, né? É lá que tem Via Dutra, né? Palácio dos Bandeirantes, né? Um monte de assassino que é o nome de rua, né? Mas você não vai encontrar nunca Getúlio Vargas. Não tem. Uma vez derrubado o governo, né, pela pressão, vem as reformas sobre a promessa, né? Primeira promessa de redução do Estado. É uma farsa, porque a redução do Estado vai ser preenchida pela iniciativa privada, que sobre a tese geral do capitalismo é a maximização do lucro. Ele vai empobrecer o funcionário, que vai substituir o da vida pública, vai ganhar muito dinheiro e o serviço cai de qualidade, né? Os meios de produção de comunicação vão estar conectados com essa ideia, né? O juiz que obedece, né, a burguesia, né, também vai trabalhar contra, né, inclusive se o pobre se rebelar pela fome, né? A justiça existe para punir o pobre, né, e a polícia para bater no pobre. E se nada resolver, o exército é a última linha de força da burguesia. Isso convence
convence, né, os meios de produção de comunicação, convence as camadas da população, grande parte da população brasileira, né? E também, né, dá uma arma para líderes religiosos, por exemplo, extorquirem pobres sem perceber que diante de uma capacidade crítica, que aí a gente chama o nosso amiguinho aqui, Paulo Freire, a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia, né? Porque uma vez o cara empoderado de pensamento crítico, ele vai ameaçar o Estado, né? Pela capacidade de refletir, e não vai aceitar que por exemplo, o Silas Malafaia é um homem de Deus, tá? Eu já disse isso porque a política é demonizada, só ela, por dois motivos. Esconde o verdadeiro assalto e ela sempre vai se manter de pé para derrubar os governos. Que governo elas derrubaram? Getúlio Vargas. O que ele fez? Nacionalizou o petróleo, né? E deu um aumento de 100% do salário mínimo da empregada doméstica. Conclusão? Ele caiu, né? Aliás, ele se suicidou, né? Em 64, a mesma coisa. A ideia de reforma agrária, né, desagrada profundamente, né, os saqueadores de terra, porque a maioria dos grandes fazendeiros, eles saquearam terras públicas através de grilagem, né, mas esses novos youtubers cristãos conservadores, né, eles defendem não a justiça social, e sim a ordem sobre o homem hierarquizada. Ok? Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, né? Eu passei a noite analisando a obra, né? Que faz tempo que eu tinha lido, né? Tanto que não é até a Lava Jato, né? Mas eu tinha que falar mais algumas coisas. Esse livro aqui de José Arbex, né? Que ele vai escrever nos anos 80, ele vai escrever como a imprensa vai manipular, com o nascimento da democracia, vai criar uma imprensa liberal, né, para poder dar legitimidade a governos, né, muitas vezes, que cometem erros e não são punidos. Um exemplo, a privataria tucana, né? E aí a imparcialidade da classe média alta reacionária, que são juízes, promotores, etc, etc. Essa privataria tucana, o Banestado foi um escândalo, né, do FHC, né? E quem era o juiz do caso? Sérgio Moro. O Sérgio Moro ouviu centenas de testemunhas, não prendeu ninguém, e Fernando Henrique, no livro, que tinha R$1 milhão, quando entrou na presidência, saiu com R$50 milhões. Nunca foi chamado para tomar um café no Ministério Público sob suspeita de corrupção, né? Esse é o novo que saiu. Esse aqui é uma forma que Gessé diz guerra contra o Brasil, diz como pobre condena o próprio pobre, né? Pela falta de conhecimento, né? O pobre, por exemplo, o pobre evangélico, né? Ele vai ver aquele pobre que vende droga, que é uma vítima do Estado pela negação de seus direitos, como bandido. Ele não consegue perceber que o bandido é o banqueiro, né? Que bandido é o empresário que explora, né? E não a vítima, né, da acumulação, a vítima que sofre pelo problema da acumulação financeira do capital, né? O Florestan chama eles de abandonados da terra, a Angela Davis chama de presos políticos do mundo, né? E eu esqueci agora, é o que Florestan fala, né? O Gessé Souza chama essa classe marginalizada da ralé brasileira. E por fim, a elite do atraso. Essa corrente está aqui porque ele afirma que a escravidão nunca acabou, ela só diminuiu. Ok? Até a próxima.